foram regados pela chuva temporã e serôdia do louvor, e que ela defunda 30, 60, 100 por 1, e que o diabo não possa roubar a palavra aqui semeada em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração um minutinho, fecha os teus olhos e diga comigo assim: Espírito Santo, unge o meu coração, porque eu dou permissão para que o Senhor tire toda dúvida e que a semente em forma de palavra encontre um solo fértil na terra do meu coração, e que ela venha frutificar, gerar fé em mim, para que eu possa servir melhor ao meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Hoje é domingo, dia de salvação. Amém? Hoje é domingo, dia de salvação. Então a gente lembra que Jesus hoje pela manhã, o que aconteceu? Ressuscitou. Deixa eu falar um negócio para você antes de eu entrar na palavra. Você sabia algo que eu aprendi, que edificou o apóstolo Ruth, a minha fé, algo que muito espiritual, muito profundamente significativo e revelativo, uma revelação de Deus. Eu aprendi que o sangue de Jesus nunca coagula. Você sabe o que é isso? O sangue do meu e do teu Salvador não coagula. Você sabe o que é coagular, né? O sangue dele não coagula, está sempre circulando. Ou seja, aquele sangue que escorreu na cruz há 2000 anos atrás, mais ou menos, e que me libertou e te libertou, que nos trouxe vida e salvação, continua correndo vermelhinho do jeito que ele correu naquele dia. Todas as vezes que Deus olha para mim e para você, ele vê aquele sangue escorrendo na gente. Amém? Amém? Vocês entenderam? É por isso que nós estamos de pé. Amém? É por isso que nós somos salvos. Então, se você entender isso, o diabo não tem para ele na sua vida. O sangue de Jesus nunca coagula. Amém? Fala para o irmão do seu lado. Tenha fé. Porque Jesus te supre em tudo. Porque Ele é o Filho de Deus. Amém? 2 Reis 7, a partir do 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, que dia? Amanhã, a estas horas, que horas? Mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Só até. Amém? Nós, como igreja apostólica e profética Casa de Abraão, eu e você que estamos aqui para adorar o Senhor, nós que abrimos mão da Netflix, do conforto do cobertor, de estar às vezes até em outro lugar, estamos aqui, a gente veio aqui porque a gente precisa de Jesus, amém ou não amém? E eu tenho certeza absoluta, eu tenho convicção de que tanto você como quem vem aqui na Iapicaba não vem por minha causa, vem porque Jesus opera nesse lugar, amém ou amém? Eu sou só um jumentinho de Jesus, eu sou só um servo, eu sou só o vaso de barro que ele usa. E eu sou muito levita, Jennifer, eu fico muito conectado com a voz de Deus. Eu não gosto desse negócio carnal, eu não gosto de raciocinar ou racionalizar o sobrenatural.
muitas vezes a gente vê irmão, tem irmão irmão e irmã, né? Crentes, que viram e falam, você entrega algo para de Deus, eu falo, mas como sucederá isso? Eu estou nem aí, não me importa, amém? Não estou sendo mal educado, eu estou nem grosso, eu estou sendo realista. Apóstolo, Deus usa alguém, entrega um negócio, já aconteceu muito comigo. Você entrega e a pessoa fala assim, mas como é que vai? Um dia eu entreguei para uma mulher, a pessoa, Deus falou que você vai engravidar, mas como se o médico falou que meu útero é infértil? Eu falei, não interessa, faz sua parte que você está vivo. Amém? Amém ou não amém? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, se quiser andar no sobrenatural, se quiser andar na fé, Deus vai fazer no kairos dele, amém? Apóstolo, mas calma aí, mas a gente vê o senhor pregando aí, o senhor ministrando sobre fé, sobre conquista, mas a igreja passa por um problema. Claro, abre a Bíblia que você vai ver a igreja passando por um problema muito maior do que o que nós estamos passando, amém? O problema vem para edificar nossa fé, porque na hora que a vitória chega, a gente entende que Deus está no controle do tempo. Amém? Tem um louvor de quando eu era garotão na igreja do Senhor, tenho certeza que vocês nunca ouviram. Amém? E por falar nisso, os louvores que a Levita Jennifer louvou aqui, muito cheio de Deus, muito espiritual, viu? Principalmente o último. Todos os três muito ungidos, mas principalmente o último. O último eu senti muito a presença de Deus. Amém? Tinha um louvor que falava assim: choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira, eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória vem, a nossa fé renova. Amém? Você já ouviu esse louvor? Não, né? Era na minha época. Ele é um louvor que edifica a fé, amém? Ele é baseado naquele louvor lá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém? E quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente tem que entender que a Bíblia ela é espiritual. Você está aqui na igreja, Deus está trabalhando em seu favor. Nós estamos aqui, nós estamos buscando, Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está olhando para a gente, Deus está realizando. Você viu aí o testemunho da missionária Andréia, né? Por causa dela, né? Eu posso falar, vocês não verem o esposo dela aqui, o esposo da missionária Andréia é uma bênção, mas ele está na caverninha lá, ele está lá, e ela está buscando. E por causa disso, por causa dela, Deus abençoa, amém? Claro que quando tem um casal buscando é muito melhor, né? É melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas quando os dois não estão buscando, é que é o problema. Quando um pelo menos está buscando, a esperança está ali, amém? Porque ela representa ele. Enquanto ela está aqui, o inimigo está tomando fogo no chifre, porque Deus está ouvindo o clamor dela. Ela fez o propósito e Deus abençoou, porque eles são uma carne só, amém? Então, esse negócio de não vou buscar, não, você não busca pelo seu cônjuge, não, que Deus não vai ouvir, é mentira do diabo. Ouve sim, Deus não quer que pare de buscar, amém? E você viu aí como igreja que Deus abençoou, Deus deu a porta, Deus abriu, por causa da busca, por causa do propósito da missionária Andréia, amém? E no dia de hoje, irmão Luciano, nós estamos com um texto aqui da parte de Deus, onde Deus nos direciona a falar sobre um homem chamado profeta Eliseu, novamente, a direção de Deus. E qual é o texto? O que o texto fala? Porque esse texto é para que dia? Para quem? Para nós. Então o texto fala de um momento de escassez, o texto fala de um momento de necessidade, um momento em que o povo de Deus, a igreja, estava passando por um momento de luta. O exército inimigo cercou Samaria e com isso veio a fome. E isso é histórico, não é conta carochinha, não como nada na Bíblia é conta carochinha, é histórico, né? O exército do inimigo cercou o arraial do
Deus. E com isso veio a fome. Onde a gente vai ver isso? A gente vai ver isso no capítulo 6, a partir do versículo 24. Amém? Veio a fome. E havia dentro de Samaria um homem de Deus. E o povo estava culpando, como sempre, o profeta, por causa da fome, por causa do mal que se abateu sobre Samaria. E olha que interessante. Eles começaram a vender esterco de pombo por um preço altíssimo e cabeça de jumento. Alguém aqui já comeu cabeça de jumento? Não, né? Nem queira. Eu estou embora também, nunca comi, mas tenho certeza que deve ser gostoso. Mas a fome, ela tem cara de herético, como dizia o meu pai. Lembra lá do Haiti, que quando teve o terremoto, que eles estavam fazendo bolo de terra, comendo bolo de terra, eles chegaram a ver essa notícia, faziam bolo de terra para comer. Então a fome não é brincadeira. Amém? E o texto, ele nos fala que a fome era tão grande lá em Samaria, que uma mulher virou para outra e falou para ela assim: seu filho está gordinho, né? Aí outra falou: está gordinho. O seu também, né? Eles estão gordinhos ainda, né? Embora tenha fome, está gordinho o seu filho, está gordinho meu filho. Vamos fazer um prato para a gente não morrer? Vamos comer seu filho agora? Nós vamos almoçar e jantar seu filho. Não, isso é real. Vamos almoçar e jantar o seu filho, e depois a gente almoça e janta o meu, para a gente não passar fome. A gente come o seu primeiro, depois a gente come o meu. E a segunda que recebeu a proposta falou: então tá bom, tudo certo, vamos lá. Aí ela matou dela, comeram, cozinharam e comeram o garoto. E aí depois a mulher foi procurar o rei. O rei estava andando pela cidade, mistérios, e o rei estava usando o silêncio, pano de saco, debaixo da roupa real, para ninguém ver, porque ele estava se humilhando diante de Deus, porque eles estavam passando por fome, por rebeldia. Amém? A maioria das vezes que a gente passa por problemas, por cerco do inimigo e por necessidades, é o chicote de Deus por causa do pecado. Amém? Porque nós erramos, porque nós entristecemos o coração de Deus. Amém? Imagina que aqui tem um círculo aqui. Aí não, vamos fazer diferente. Amém? Deixa eu vir para cá. Imagina o seguinte: esse altar é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É que nós estejamos no altar, no centro da vontade de Deus. Então a gente sai do centro da vontade de Deus. E quando a gente sai do centro da vontade de Deus, as coisas começam a dar errado. Começa a vir luta, o inimigo vem para cima, começa sabe? Tudo acontece a nosso desfavor. Sempre tudo fica difícil. Amém? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que voltar para o altar, para o centro da vontade do Senhor. E Samaria, o povo de Deus, estava passando por problema por causa da rebeldia, porque eles abandonaram o Deus verdadeiro. E agora, o rei está passando, lá pela venda, andando na cidade murada, sitiada. Amém? O inimigo estava lá fora. E uma mulher virou e falou assim: ô rei! Aí o que foi, mulher? Ô rei, me ajuda aqui. O que aconteceu? Ó, eu combinei com essa daqui, o filhinho dela estava gordinho, o meu também, e a gente combinou de almoçar e jantar o dela, né? Tomar café, almoçar e jantar o dela, e depois a gente tomar café, almoçar e jantar o meu. O rei ficou olhando aquilo e ela falou: só que a gente comeu o meu filho, e ela não quer, ela escondeu dela, ela não quer servir o dela. Quando o rei ouviu aquilo, ele rasgou as vestes, e ele ficou com raiva de Eliseu. Falou: isso é culpa do profeta. Aprenda uma coisa: a culpa para o povo de Deus sempre vai ser do profeta. Profeta é sempre culpado. Amém? Então o rei falou assim: ó, a culpa é do profeta, a gente vai se acertar com ele. E agora, preste atenção, vocês estão comigo aqui? Amém ou amém, gente? Agora o rei, ele mandou ir atrás do profeta. E aí a gente cai no texto que nós temos. O profeta Eliseu virou para o rei, virou ali para o povo, e no capítulo 7,
Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, que horas? Então deixa eu ensinar um negócio para você. Quem crê aqui? Quem tem fé de verdade? Fé de verdade. A Bíblia, se você prestar atenção, ela está falando, missionário André, missionário Simeira, a Bíblia está falando para amanhã. Então o texto está falando o seguinte, ó. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, que horas é agora? 8h29. Então eu quero usar a palavra de Deus aqui, que é viva e eficaz, que é rema. Eu quero declarar na sua vida que amanhã a estas horas, mais ou menos, quem crê? Quem crê, levanta a mão. Quem crê? Amém? Amanhã a estas horas, mais ou menos, você vai receber uma notícia profética. Ó, o missionário Simeira tomou posse. Amém? Amanhã a estas horas, mais ou menos, você vai receber uma notícia profética. Amém? Amém? Agora, olha o que ele fala. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Amém? Então, eu quero me aprofundar nesse tema, nessa situação que Deus está nos mostrando aqui. A apóstola deu testemunho aqui na hora da oferta. Ela falou de um africano que passava fome, e Deus colocou no coração dele, ele era crente, amém? E Deus colocou no coração dele cavar debaixo da casa dele, e esse homem achou a mina de diamante. Só para você saber, a África, eles chutam diamante, amém? Eu nunca vou entender por que a África passa pelo que ela passa, porque eles chutam diamante lá. A África lá, você vai dizer, chuta diamante, amém? É um dos lugares mais ricos em pedras preciosas do mundo, e tem uma explicação para isso que eu não vou entrar nela hoje, amém? Mas assim, uma linha teológica acredita que quando Lúcifer caiu do céu com a terça parte dos anjos, ele caiu lá na África, e por isso a roupa dele, o que ele era vestido e tal, os outros anjos ali, os diamantes, as pedras preciosas que estavam nele, ficaram ali, amém? Mas é uma linha de pensamento teológico. Mas o que acontece é o seguinte, que ele achou o diamante, e do dia para a noite esse homem se tornou rico, só que ele esqueceu de honrar o Senhor. Agora a pergunta que eu faço para você: Deus conhecia o coração desse africano? Conhecia. Deus sabia que ele iria honrá-lo? Sabia. Amém? Então eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero falar um negócio para você. Deus, ele me deu o dom da prosperidade. Deus me deu o dom de tocar nas pessoas, de orar pelas pessoas, e as pessoas prosperaram, conseguirem obter bênçãos financeiras. Porém, tem um trâmite que nós temos que fazer, que nós temos que entender. Ninguém planta sem colher, ninguém colhe sem plantar. Ninguém consegue adquirir se ela não fizer alguma coisa. E muitas vezes você é impedido de avançar, de crescer, de tomar posse. Isso não é só no material, não, até no reino de Deus, porque não investe. Amém? Não investe. E uma das coisas que Deus está falando aqui nessa noite para mim e para você o inimigo, o texto é revelatório, o texto é esclarecedor. Nós estamos passando por momentos difíceis, amém ou amém? Amém ou amém? Nós temos coisas que nós queremos conquistar, amém ou amém? Nós temos terrenos que nós queremos pisar, temos territórios, melhor dizendo, que nós queremos conquistar, mas nós temos o inimigo que não quer, Luciano? Não, ele não quer sair à frente, ele se opõe, amém ou amém? Agora, nós como povo de Deus, nós agimos e usamos a fé. Eu conheci um soldado, na época ele não era soldado, ele era de patente mais alta, já era,
ele chamava França. E eu era um pouco mais novo. Ele comprou um terreno em uma cidade lá no interior de Minas. Não sei se a irmã Ouvina conhece, chamada Grão-Mogol. Já ouviu falar? Grão-Mogol. Ele comprou um terreno nessa cidade chamada Grão-Mogol. E essa cidade é uma cidade que no passado Portugal extraía ouro e pedras preciosas. Minas é muito rico em pedras preciosas. E ele comprou um terreno, só que para ele construir, ele tinha que dinamitar o lugar. Porque caso vocês não saibam, Minas Gerais tem muito ouro, muitos lugares que tem pedra, não é um lugar plano de terra fofa. A maioria dos lugares tem morro. E ele ia construir exatamente no morro. E ele mandou dinamitar. Ele era, o França, o bolso dele era assim, ele não tinha dinheiro. Amém? E ele mandou dinamitar ali, irmão Vila. E quando ele mandou dinamitar, eles acharam uma pedra estranha no lugar. E a apóstola Ruth estava contando e eu me lembrei. E eles acharam uma pedra estranha no lugar. Levita de. E quando eles levaram para analisar, sabe o que é aquela pedra desse tamanho? Sabe o que ela era? Um diamante. Mudou a vida dele. Eu testemunhei, eu vi, testemunhei. O França ficou milionário do dia para a noite. Amém? Ou da noite para o dia. Amém? E aí você vai se perguntar, apóstolo, você está pregando sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre adquirir? Não, eu estou pregando sobre viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu estou falando que Deus se preocupa com o que você vai comer, o que você vai beber. Por isso que você não tem que se preocupar com o que você vai vestir. Deus quer suprir na sua vida. Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Deus quer que você tenha o melhor emprego. Deus quer que você ande no melhor carro. Deus quer que você use o melhor perfume. E aí você vai falar para mim assim, apóstolo, mas por que Deus quer isso? Porque as pessoas não vão enxergar o seu espiritual. As pessoas não vão enxergar a sua devoção ou a sua intimidade com Deus, mas elas vão ver quando Deus te dá vitória, quando Deus te honra, quando Deus muda a sua história, eles vão enxergar isso. Amém? Amém ou amém? Amém ou amém? Então Deus está interessado sim. Deus está interessado em mudar o meu e o seu estado. Deus está interessado em fazer a pecado grande. Deus está interessado em te honrar onde você trabalha, em te dar um CNPJ. Amém? Deus está interessado em te colocar para sentar em cadeiras de ouro. Deus está interessado em que as pessoas olhem para você e falem, oh Deus, essa pessoa é Deus. Amém? Agora, o fato é o seguinte, eu tenho que seguir alguns trâmites. Eu tenho que me colocar na presença de Deus, eu tenho que me manter no centro da vontade de Deus, eu tenho que ficar ali, eu tenho que esperar a promessa, eu tenho que entender que eu tenho coisas a fazer. E uma das coisas que eu tenho que fazer é obedecer a tudo aquilo que Deus fala. Porque, na verdade, eu já falei isso aqui, eu vou ser redundante, eu vou falar de novo. Se você perguntar para mim, apóstolo, qual é o termômetro de uma pessoa que é de Deus de verdade, que realmente está próxima de Deus, que é íntima de Deus? E aí eu vou te falar sem sombra de dúvida. Amém? Essa pessoa que está próxima de Deus, que é íntima de Deus, tudo na vida dela vai bem. Ela consegue vencer os problemas, ela consegue conquistar, ela consegue crescer. Amém? E aí eu vou falar para você, qual é o termômetro de alguém que realmente tem Deus na vida? Amém? Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Se você quer saber se uma pessoa é realmente espiritual, não é porque ela fala em línguas, não é porque ela rodopia, amém? Não é porque ela entra no reteté, não é isso não. A pessoa que é espiritual, a pessoa que está próxima de Deus, ela é dizimista fiel, ela é ofertante fiel, ela faz votos, ela tem o material dela à disposição do reino. Essa pessoa é espiritualmente madura. Amém ou amém? Vocês entenderam? Sim ou não? Às vezes você vai ver uma pessoa que ela dá 10 pulos, né? Quase bate no teto e tal.
mas quando você vai analisar a vida dessa pessoa, ela não ama a obra de Deus, ela não dispõe suas finanças para Deus, mas a vida dela também, ela só vive só no pingado. Amém? Amém ou amém? Agora, o que o texto está nos falando? Vamos continuar. O profeta Eliseu, ele vai dizer aqui, ó: amanhã, a estas horas mais ou menos, dá-se um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Eu quero que você entenda o seguinte: olha para mim. Eu vou traduzir mais ou menos, eu vou trazer para uma ilustração que a gente vai entender. O profeta Eliseu está falando aqui que a flor de farinha vai ficar por um ciclo, ok. Vamos colocar ali, figurativamente, vamos colocar ali um saco de flor de farinha. Um saco. Que farinha é essa? Farinha de trigo. O que você faz com farinha de trigo? Você faz muita coisa. Eu estou figurando para você entender. Amém? Não estou sendo totalmente lógico. Eu estou figurando para você entender. Então ele está falando aqui, ó. Se você pagava R$1.000 em um alqueire de flor de farinha, amanhã você vai pagar um ciclo. Pensar, você vai pagar R$100 no saco de flor de farinha. Amém? E dois alqueires de cevada por um ciclo. E aí vamos colocar assim: você vai pagar você vai pegar 2 sacos de cevada e você vai pagar um ciclo. Amém? Amém? Vocês estão me entendendo? Você vai pegar dois sacos de cevada e você vai pagar um ciclo. A cevada é mais barata que o trigo. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, tudo bem. O que Deus está usando o profeta Eliseu para falar? Deus está usando o profeta Eliseu para falar que vai haver fartura. Vai haver o quê? Fartura. Deus usa o profeta Eliseu para falar para apontar a hora e para falar que vai haver fartura. Ou seja, a situação de escassez vai ser resolvida. Amém? Só que aqui eu quero ir mais além. Não é só a situação financeira, porque o problema desse povo aqui não era finanças. O problema desse povo aqui era espiritual. Então aí eu quero dizer para você o seguinte: que quem comanda todo o resto da nossa vida é espiritual. Se eu me rebelo contra Deus, a minha vida ela não vai ficar legal. Deixa eu usar alguém aqui da igreja como testemunho. Vou usar a missionária Débora. Amém, missionária? Posso? A missionária Débora, quando ela se converteu, que era carne de pescoço, ruimzinha, mas aí ela se converte. Ela é um amor de pessoa. Amém? Mas ela aceitou Jesus. Ela me sabatinou, me fez um monte de perguntas que eu tinha respondido. Eu já tinha aprendido lá na EBD. Ela me fez um monte de perguntas, eu respondi. Ela resolveu, embora ela já conhecesse Jesus desde criança, ela dançou no altar quando era bebê, né? A mãe dela levava ela já, mas ela não estava firme com Cristo. Ela não queria, não tinha, na verdade não tinha Jesus. E aí eu sabatinou, eu apresentei Jesus para ela, batizei ela, saímos um dia, a gente ainda não tinha igreja aberta, saí procurando uma piscina, e aí Deus indicou de uma amiga da apóstola, e aí nós fomos lá, consagrei a água, batizei a Miss Debs, não tinha roupa de batismo, a apóstola pegou um lençol, teve uma ideia, a gente foi igual fantasminha camarada, abriu um lugar no pescoço, dos braços, e aí tem foto para provar, e aí batizamos a Miss Debs. A Miss Debs, você sabe que ela não é minha filha biológica, ela é minha filha de coração. Amém? Nós que somos de Deus, nós andamos pela verdade. Amém? Né? E até mesmo porque
que eu sou mais bonito que ela. Mas o que acontece é o seguinte: ela é filha do coração, amém? E a Mistérios, quando ela aceitou Jesus, o pai biológico dela, eles tinham, era mais ou menos assim, ela não tinha bolso cheio, amém? Ela não tinha aquele acesso assim, ele não era mão aberta para ela, amém? E ele é o supridor dela, amém? Embora eu e a apóstola também, a gente está junto ali, a gente, né? E aí o que aconteceu? Quando ela aceita Jesus, eu ministrei na vida dela sobre a importância de dizimar e ofertar. Tudo aquilo que eu ministro para vocês aqui, eu ministrei para ela lá de discípula para discipulador. Eu ensinei para ela a importância de dizimar, de ofertar, de fazer voto. Ela aprendeu, tanto é que ela passou a ser aquela que ministra as ofertas aqui. Amém? Quem está comigo aqui? E nessa daí também a apóstola Ruth, a mãe dela, também é uma pessoa que faz voto, faz propósito, não tem o coração fechado no altar. E a missionária dela, que na época era só uma irmã, né? Ela passou a ser fiel. Se entrasse 10 reais na conta dela, ela dizimava R$1. Ela dizimava tudo que entrar na conta dela, até hoje, tudo que entra na conta dela, ela vai já manda o dízimo. Porque o que a Bíblia diz? Que a gente tem que dizimar de tudo que vem na nossa mão. Deixa eu abrir um parênteses aqui, embora eu não estou falando de finanças, mas deixa eu falar um negócio para você, que muitas vezes você perde a bênção por causa disso. O judeu, até o presente que ele ganha, ele vai na loja e pergunta quanto, vamos supor, você dá um relógio para o judeu, ele vai na loja e pergunta, quanto custou esse relógio? Aí a loja vai falar, foi 10, foi 20 reais, ele vai lá e dizima os R$2. O judeu é fiel até no presente, amém? E a Mistérios começou a ser fiel, o dízimo começou a fazer propósito, amém? Ela não trabalha, ela só estuda, ela não trabalha. E ela começou a fazer propósito, amém? Quando teve um propósito aqui, que ela ofertou aquele notebook da igreja, ela ofertou, amém? Eu estou usando a Mistérios porque é da minha casa, eu poderia usar qualquer um de vocês. Tem outras pessoas aqui, fiéis no propósito, amém? Mas ela deu aquele notebook, ofertou, fez o propósito. Deus deu para ela um computador que ela queria, que custava 4 vezes mais, 4 vezes mais do que o notebook, amém? E fora os outros testemunhos. E aí o que aconteceu? A Mistérios, depois que ela aceitou Jesus, batizou, descobriu o segredo espiritual de ser fiel no altar, a Mistérios passou a andar com a continha dela, abriu uma conta, a continha dela só, entendeu? Ela passou só, toda hora a Mistérios mandando pix para de dízimo. Olha, dízimo, Mistérios. Por quê? Porque ela tem uma vida espiritual saudável, amém? Ela não tem a mão aberta, entrou na conta dela, ela já vai lá e passa, porque assim tem que ser. Agora deixa eu te contar, essa foi a parte. Aí chegou um momento em que eu não sei o porquê, eu sei que é o inimigo. A Mistérios, ela não estou de pecado não, viu gente? Vocês viram aí a Mistérios dando um testemunho que ela estava querendo tomar o controle da vida dela de Deus, vocês lembram disso? Que ela falou? É mais ou menos isso. Mistérios fez o quê? Mistérios deu uma afastadinha do centro da vontade de Deus, amém ou amém? Não foi, amém ou amém, Mistérios? Mas não foi pecado, nem questão de pecado, nem questão de querer se rebelar. Não, quem toma conta da minha vida sou eu, quem decide a minha vida sou eu vou para onde eu quiser, eu tenho amigos que estão falando que eu sou jovem, sou bonita, sou inteligente, e eu vou tomar conta. E aí o que aconteceu? A porta fechou. E aí o que aconteceu? A Mistérios começou a não estar mais assim. Amém? Começou a não. E logicamente eu passei a não receber mais, né? Porque toda hora eu estava assim, eu olhava lá, dízimo da Mistérios, né? Então, quando ela se afastou, a fonte da bênção, que é Deus, também fechou. Ficou ali só aquele espinho, né? Só pinguinho. Aí o que a Mistérios fez? Nós começamos a ministrar a vida dela, eu, a mãe dela, começamos a ministrar, porque eu sou o sacerdote dela.
E aí, a Miss Debs, que estava aqui na rebeldia, querendo tomar a rédea da própria vida, ela começou, colocou. Quando ela fez isso, imediatamente, eu já recebi dízimo. Aí, já começou, você entendeu, Wesley? Ela já, começou a ficar de novo com o porcinho, Então, eu estou contando isso porque ela tem 17 anos. Eu estou contando isso que é a providência de Deus. A sua bênção me abençoa. Você entendeu? Eu quero muito que vocês vivam uma bênção, porque a sua bênção me abençoa. E isso é interessante. Quanto mais você estiver abençoado, é sinal que eu estou te ensinando bem, que eu estou revelando Deus para você, que você está entendendo que não é questão financeira, é quanto mais próximo de Deus eu sou, mais eu quero abençoar a obra, porque eu sou abençoado, porque eu tenho convicção de que é Deus que é a fonte do meu sustento, da minha bênção. Amém? Amém ou amém? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Estão sendo abençoados? Amém? E agora, olha o que vai acontecer. Versículo 2: Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, que o Senhor fizesse o quê? Janelas no céu. Poderia suceder isso? Eu vou traduzir para você. O cara lá, que era o general, que era importante, e ele era tão importante que ele sentava do lado de quem? Do lado do rei. O rei, Wesley, sobe aqui rapidinho. Amém? Sobe aqui. Esse homem importante aí, coloca a mão no. Coloca o braço. O rei se apoiava nele. Ele era o homem de confiança do rei. Está cheiroso aí? O rei se apoiava nele. Entendeu? Ele era o homem de confiança do rei. O rei, o Wesley, no caso, se apoiava nele. Ele era um apoio para o rei. Amém? O rei confiava nele. Deus te abençoe. E aí ele vai falar na hora que o profeta Eliseu profetizou, amanhã a esta hora vai ter abundância, vai ter bênção, o mal vai acabar, vai ser vitória, você vai ser honrado. Amanhã nessa hora, mais ou menos, vai chegar um WhatsApp para você, um telegrama, um telefonema, o oficial de justiça vai trazer a vitória, alguém vai te ligar, você vai receber a vitória. Vai mudar a sua história. Amém? Aí um dos caras mais importantes do reino, que é sempre o diabo, vai usar quem tem autoridade. Ele vira e fala assim: nem se Deus abrisse janela nos céus, poderia isso acontecer? Você acha que como que milhares de pessoas vão ter a fome saciada? Então eu quero abrir um parênteses aqui, a gente já está indo para o final. Eu aprendi um segredo. Tem coisas que Deus fala comigo a respeito de bênçãos na minha vida, em qualquer área. Coisas que Deus me revela, que eu não conto nem para a apóstola. Amém? Porque eu confio na minha esposa. Mas tem horas, você tem que entender que tem coisa que Deus fala para você. O embrião tem que ser protegido. Deixa eu voltar lá atrás. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, e alguém pode questionar, mas Isaac morre todo ano. Isaac morre todo ano, porque Isaac representa Jesus, Isaac é profético. Amém? Mas quando Deus pediu Isaac para Abraão falou com Sara? Falou? Por que Abraão não falou com Sara? Porque Sara ia matar a fé de Abraão. Então deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma coisa que você tem que aprender. Tem coisas que Deus pede para você, que Deus vai pedir para você um segredo, e você não importa se é casado. Às vezes Deus vai falar para você: não conta nem para o seu cônjuge, e você não está pecando, você não está errado, porque muitas vezes o seu cônjuge não está na mesma vibe que você, não está na mesma fé. Às vezes aquela pessoa com quem você está enamorado, ou às vezes até um parente seu, alguém muito próximo de você, não está na mesma vibe que você, e vai te desviar da vitória.
diabo sempre vai usar a pessoa que está próxima de você para desfalecer a sua fé. O diabo sempre vai usar quem tem autoridade, a pessoa que você confia e que você dá valor à palavra dela, para desfalecer a sua fé. Amém ou amém? Porque veja bem, se o inimigo usar qualquer Zé das Couve, uma pessoa qualquer, você vai dar crédito? Agora, se eu chegar para você e falar assim, ó, desista que você não vai conseguir essa vitória, você dá crédito ou não dá? Dá. Por quê? Porque eu sou uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Agora, claro que isso vai acontecer, mas o que acontece é o seguinte: o diabo vai usar a pessoa que você dá importância, seu marido, sua esposa, filho, melhor amigo, melhor amiga, a pessoa que, às vezes, o seu namorado, sua namorada, a pessoa que está próxima que você dá valor. E esse capitão vira ali para o profeta Eliseu, na frente do rei, e ele fala assim: ó, não vai acontecer isso. Chamou ele de mentiroso. Amém? Chamou o profeta de quê? De mentiroso. Você sabia que eu já profetizei em vidas e teve pessoa que falou assim: ó, apóstolo, você não é de Deus não. Gente que não servia nem para levar minha sandália, sem querer ser arrogante. Gente que não tinha comunhão com Deus, não tinha a lâmpada acesa. E virou para mim e falou assim: apóstolo, você não é de Deus não. Eu falei: se for de Deus vai acontecer. Se for de Deus, vai acontecer. E aconteceu. Amém? E aconteceu. Não foi uma nem duas vezes. Então, quando é de Deus, acontece. Então vamos lá, para a gente terminar. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Agora olha a resposta do profeta. Irmão do céu, disse o profeta, 2 pontos: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O profeta virou para ele, senhor André, apóstolo Ruth, e falou assim: ó, você vai ver, mas você não vai comer. Por quê? Porque ele murmurou. Então eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero falar para você um negócio. Tem gente que duvida do nosso ministério, tem gente que duvida da sua vida, tem gente que duvida da ação, da unção que Deus derrama nesse lugar, tem gente que duvida de sua vida, que aquilo que você pediu para Deus vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Eles vão ver, mas não vão comer, porque Deus é justo. Eles não vão participar, eles vão ver. Eu vou te contar um negócio aqui, ó. Eu andava, meu primeiro carro foi, Deus está falando de chave de carro aqui. Meu primeiro carro, pastor, foi um Tipo. Quem conhece o Tipo? Só que o meu Tipo, Deus me deu para me testar o primeiro carro. O meu Tipo, ele não tinha freio de mão, ele não tinha seta, a manete da seta era quebrada, ele não tinha maçaneta para abrir a porta, ele não tinha freio, era uma benção. Eu ia fazer a obra com ele. Amém? De um lado era de uma cor, de um lado era de uma cor, o outro era de outro. Amém? Ele era um carro assim. E as pessoas, quando me viram com ele, falaram, ainda falaram assim: esse pastor aí não trabalha, já comprou um carro. Desse jeito. Aí eu falei assim: vocês estão me vendo melhor. Duvido. Falaram para mim: uma senhora vendia fruta. Eu duvido. Eu falei: vocês vão me vendo melhor. Aí daí a pouco eu fui com um palio. Aí depois eu fui com um blindão. E aí depois um New Prisma. Tive um Logos. Amém? Tive uma moto que eu desfiz rapidinho, porque eu tenho o pé muito pesado. Entendeu? Aí o meu último carro, só para resumir, meu último carro foi um HRV. Entre o top e entre o básico, um HRV show de bola, vermelho bordô. Amém? Vermelho bordô, lindão. Banco de bancão, tinha o banco do Prisma que era de couro, o dele era um banco de um cetim, mas era especial. Era lindão, cara, lindão. Honda, era Honda. Amém? Vocês conhecem o HRV? Foi o meu último carro, antes do mundo. E as pessoas viam,
eles viam, passava lá, ó, bebê, passava, todo mundo via, só que não dava carona, porque não acreditou na palavra profética. Amém? Amém ou amém? Amém. Então vamos lá, tenho 3 minutos. O que o homem de Deus falou pro capitão? O que você vai falar para as pessoas que duvidam de você? Que Deus é na sua vida? Vai ver, mas não vai? Traduzindo, vai ver com o olho na minha testa. Amém? Né? 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. 4 homens estavam à porta, à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois agora e podemos conosco, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, não somente morreremos. Leprosos não podiam andar entre pessoas comuns. Versículo 5: levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Deixa eu falar para você o que aconteceu. Os 4 leprosos, mistérios, eles viraram para o outro e falaram assim: a gente é leproso, a gente está morrendo. Na cidade, se a gente chegar lá, não tem comida, a gente vai morrer. Se a gente for para o arraial dos Círios, eles vão matar a gente. Talvez não tenha comida, vão nos matar. A gente só vai morrer mesmo. Está perdido. Vamos lá. Deixa eu falar um negócio para você. Para sustentar Elias no ribeiro de Querite, Deus mandou o quê? Corvo. Corvo é primo do. Deus mandou o corvo levar comida para Elias. Põe cá. Agora, nesse caso aqui do Eliseu, para humilhar o inimigo, Deus vai mandar 4 leprosos. Deixa eu falar um negócio para você. A gente nunca deve colocar em xeque como que Deus vai te abençoar. Eu já cheguei em lugar onde eu chegava do meu jeito simples, e a pessoa olhava e falava assim, depois a pessoa me falava, a pessoa falava assim, e fala isso para a glória de Deus, será o que vem desse homem aí? O que vai vir dele? Depois a pessoa me contava da maravilha que Deus tinha feito. Nunca julgue como que Deus vai trabalhar, nunca julgue o que Deus vai usar para te abençoar. Os 4 leprosos se encaminharam para o arraial dos Círios. E eu vou, texto me dá liberdade, eu vou te falar o que aconteceu. Enquanto os 4 leprosos foram para o arraial dos Círios, Deus colocou buzinas nos pés deles. E quando eles caminhavam, os 4 leprosos caminhando em direção ao arraial dos Círios. E o que os Círios fizeram? Falaram: olha, está vindo um grande exército aí contra a gente, ó, vamos embora, a gente vai morrer. Vamos ver o texto aqui. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, os inimigos: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Eu vou resumir aqui o texto. Quando os leprosos chegaram lá, todo despojo, comida, roupa, ouro, cavalo, jumento, estava tudo lá. Aí o que eles fizeram? Eles comeram, se esbaldaram, e aí o povo falou assim: vem cá, a gente imagina que vai ser egoísta, vamos lá falar para o povo de Israel, lá de Samaria. Aí eles pegaram, foram lá para Samaria e falaram assim: ô rei, tem muita comida no arraial do inimigo. Você não está entendendo? Deus está falando aqui que Deus vai usar o inimigo para te abençoar. Amém? Eu vou traduzir para você algo que o Wesley do Espírito Santo acabou de me falar. Se você acreditar ou não, a palavra de Deus, ela não muda.
Deus vai transferir riquezas injustas para sua conta, porque Deus já fez isso comigo. Amém? Aí eles falaram, tem muita coisa lá. Aí eles foram para lá, chegaram lá, ou melhor, avisaram para o rei e avisaram lá para o povo. Só que olha que interessante, olha que coisa linda, eu vou ler para você o final. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham passado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Versículo 16, eu estou lendo. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor na boca do homem de Deus. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiava. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falava o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falava o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém